Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Então, boa noite a todos, desejando que todos sejam bem-vindos, os nossos irmãos frequentadores e aqueles que estão, tem algum aqui pela primeira vez, desejamos sempre as boas-vindas à nossa casa. Então, para começarmos a nossa noite, vamos pedir para a nossa irmã fazer a leitura aqui do Evangelho. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto, a boca fala do que está cheio o coração. Então, com a leitura do Evangelho, aqueles que assim desejarem fecharem seus olhos físicos, contemplamos a imagem do nosso Mestre Jesus. Pedimos a Ele, neste momento, o vosso amparo, para as situações que estejamos passando, mas também lembrando de agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Consolador Prometido. Pedimos que ampare o nosso irmão, que vai nos falar, depois na sua palestra, nos trazer o conhecimento que buscou. E assim, em nome de Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, agradecemos por hoje estarmos reunidos, todos juntos na paz, que assim seja. Então, pedimos ao Carlos Roberto Coutinho, da Casa Espírita Francisco Costa, por favor, assuma ali. Vontade. A todos nós, sejamos bem-vindos a essa casa, que é um ponto de luz para nós, almas peregrinas em busca de felicidade, paz e crescimento espiritual. Isso aqui é a cola, tá? Preciso. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto bem interessante para nós refletirmos, que é a respeito, da lei de cooperação. E talvez alguns se surpreendam, quem está muito acostumado a lidar com as obras básicas, num primeiro momento, talvez vá passar pela cabeça e pensar no Livro dos Espíritos, e vai dizer assim, Kardec não menciona a lei de cooperação. E, às vezes, nós nos equivocamos um pouco
porque muita coisa Kardec realmente não abordou diretamente. E aí, o que acontece? A gente, às vezes, invalida, sabe o conhecimento, às vezes aplica sem saber, mas não reconhece. Mas tudo bem, isso não tem problema nenhum. E a lei da cooperação, quem nos fala dela, especificamente, é Emmanuel. Tá? Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele pega um trecho que diz assim, na carta em Atos dos Apóstolos, diz assim: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? O ele aqui está se referindo a Paulo de Tarso. Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E aí, então, Emmanuel faz o seu comentário, entra e coopera. É o título que ele dá. Mais adiante, no texto, ele fala em lei de cooperação. E estudando um pouco mais aprofundado e ouvindo outros estudiosos da doutrina espírita, nós encontramos na questão 648 do Livro dos Espíritos, quando Kardec está tratando exatamente da lei divina ou natural, porque Kardec, numa forma didática, ele pega a lei de amor, justiça e caridade, ou a lei de amor, a lei universal, e divide didaticamente em 10 partes. Nós temos a lei do trabalho, conservação, lei da sociedade, enfim, todas aquelas que nós estudamos dentro das obras básicas. Mas realmente não tem, assim, uma lei de cooperação, né? Mas Kardec, no final do capítulo, do capítulo que ele trata da lei natural, ele pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre adoração, trabalho, reprodução, e aí ele vai citando todas. Há respostas dos espíritos. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Então, ele já está dizendo que é essencial para nós, já é um roteiro. Podes, pois, segui-la, sem que ela tenha, por isso, nada de absoluto. Então, o que ele está nos dizendo com essa palavra? Não é nada absoluto. É uma classificação que Kardec achou por bem fazer. Ele era um pedagogo, didaticamente, ele divide para facilitar a orientação e o estudo para nós, que viríamos depois, né, nos nutrirmos espiritualmente nas suas obras. Nada mais, né, nada de absoluto, nada mais que todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sobre o qual se considera uma coisa. Então, ele está dizendo que se fosse outra pessoa, talvez fizesse um pouco diferente. Mas ele adotou esse esquema. Então, não está errado em se falar dele de cooperação. Assim como nós, volta e meia, conversamos sobre a lei de ação e reação, e ela não está explícita. Lei de ação e reação dentro dessas leis, mas, no entanto, ninguém contesta, né, como uma lei universal. E aí, nosso, né, orientador espiritual Emmanuel, nosso que eu digo do Espiritismo, né, através do Chico Xavier, diz assim, ó: esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o mestre aparecera ao rabino apaixonado, Paulo de Tarso, e ainda Saulo, né, naquele momento, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigira palavras diretas e inesquecíveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? Então, é a pergunta que o Emmanuel faz. Se o Cristo aparece em espírito para Paulo de Tarso,
na estrada de Damasco, quando ele estava indo lá à captura de Ananias. E aí o Paulo pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Ele se ajoelha, tem toda aquela cena muito bonita, gravada, escrita no livro Paulo e Estevão. Por que ele não dá o roteiro todo? Por que ele não diz, olha, tem que ir lá, faz isso, faz aquilo, né? Seja mais claro, porque o Cristo sabia qual é o planejamento que ele tinha para o Paulo. Mas não é assim que funciona. Por isso que muitas das nossas indagações, dos nossos questionamentos, como o irmão ali falou na prece, né, os problemas que nós enfrentamos, não foi com essa palavra, mas enfim, algumas coisas que nós buscamos, às vezes elas não vêm de uma forma muito clara na nossa visão. Tá? Porque é da lei, né, que haja cooperação entre as criaturas. E o Cristo, o que diz? Entre em Damasco e lá tu vais saber. E não toda a missão dele, mas o início da missão. E exatamente vai se utilizar de quem? Ananias, né, que era um discípulo já da mensagem do Cristo, a quem ele ia perseguir com mandato de prisão e provavelmente com a sentença de morte. Vejam só como que funciona o mecanismo, né, da providência ou da previdência divina. Aí ele teria que buscar naquele a quem ele seria o algoz, ele vai buscar ajuda para a orientação da vida dele. E é assim que vai funcionar conosco. Talvez alguns pensem assim, mas o Paulo teve a presença do Cristo em espírito, mas viu ele. E nós, que não temos esse privilégio, não é privilégio, pessoal, mas o Cristo nos acompanha a todos, segundo estudamos na própria doutrina espírita, e ele nos manda os recados, às vezes das formas mais inesperadas possíveis. É uma leitura de um livro que tu pega aparentemente ao acaso, lê aquela página, e ali, às vezes, tu lê com atenção, meditando, ali vai estar a resposta do que nós procuramos. E, às vezes, ela não nos agrada. Aí é outro capítulo, né? Às vezes, tu liga uma palestra mesmo, até de outra vertente religiosa, porque todas elas estão sob o amparo do Cristo. E, às vezes, nos surpreende de alguém fazer uma interpretação e nos dar uma orientação sem saber. Então, elas vão chegando através de outros meios. Cristo usa nós para nos ajudarmos. Então, essa lei de cooperação, ela pode, se quiser, inserir didaticamente dentro da lei de sociedade. Ela faz parte da solidariedade, nós vemos muito entre os mundos. A Terra mesmo, quando sai de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, os capelinos e outros mais são solidários em reencarnar aqui, claro, por interesse deles também, no progresso deles, mas ao mesmo tempo nos auxiliar no nosso progresso. Então é assim que vai funcionando. Agora que nós estamos de novo num processo de transição, há espíritos deixando seus mundos felizes, né, e vindo encarnar na Terra para nos auxiliar nesse momento tão intenso, né, de decisões que todos nós temos que tomar, que é um período de transição, e solidariedade entre os mundos. Aí, Emmanuel continua, ele mesmo já responde a pergunta que ele fez. É que a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Né? Então, podemos comparar, né, uma pequena sociedade espírita mesmo. Imagina se o encarregado da presidência tivesse que toda hora ir falar todos os trabalhos com todos os seus colaboradores, todos os dias que tem trabalho. Ele não faria outra coisa. Então, o que ele faz? Uma estrutura. Tem o diretor, tem
no departamento, enfim, um vai passando para outro as mensagens até chegar lá para dar as diretrizes dos trabalhos. Com Cristo não é diferente. Então, ele usa a quem que ele usa? Aqueles que estão buscando a ele também. Paulo, na verdade, buscava o Cristo, ele buscava a lei de Deus. Ele estava um pouco equivocado, perdido, talvez. Faltava, era sentido, né? Direção e sentido para o rumo que ele deveria dar na vida dele. Quando ele percebe o equívoco que ele estava cometendo, ele corrige como da forma que nós conhecemos. Então, aqui Emmanuel já nos traz, é que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, né, por qual Jesus auxilia todos nós. O mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Então, é uns ajudando os outros. Esse é o mecanismo, né? Queremos um mundo fraterno, solidário. Como que eu vou exercer a solidariedade e a fraternidade se eu não estiver inserido no ambiente coletivo? Veja que ele manda a ordem que o Cristo dá para o Paulo. Levanta-te. Primeiro, levanta-te. É muito significativo, não é o objeto desta nossa conversa hoje. Mas, resumidamente, Paulo, está equivocado. Não fica chorando, achando que não pode, ou se culpando pelo que fez. Levanta. O que está feito, está feito. Aguenta as consequências. Isso é da lei também. Aguenta as consequências. Porém, né, levanta-te e entra na cidade. Ou seja, vai em busca das pessoas. Vai em busca do trabalho. Ele não manda, em primeira mão, se isolar, né? Que foi um equívoco de muitas religiões, principalmente a Igreja Católica, né, através dos seus monastérios, né, que pegava aquela passagem que Cristo diz: quem não abandonar pai, mãe, família, irmão, e não me seguir com o meu amor, não é digno, alguma coisa assim. E as pessoas tomavam o pé da letra, realmente abandonavam as famílias e se enclausuravam, achando que estavam cooperando, né, com o progresso do mundo. Mas foi um equívoco, hoje está mais esclarecido. Às vezes é necessário, sim, fazer um recolhimento, sabe? Quando tu recolhe-se, medita, né? A gente diz, vou passar um semestre sabático. A pessoa entra num período de reclusão para organizar seus pensamentos, para daí voltar à ativa. É natural isso, pessoal, em todas as áreas, né, da ação humana. E aí, então, o Paulo é convidado a entrar na cidade, ou seja, a participar do movimento, de ter contato com simpatizantes, com antagônicos, com quem fosse que estivesse à frente dele. E aí ele vai começar a sua obra. E recebe o auxílio do Ananias. Se vocês não lembram da história, Ananias, né, que era um discípulo de Jesus, não apóstolo, mas discípulo, é ele que encaminha Abigail, que era o grande amor da vida do Saulo de Tarso, ao cristianismo. Por isso que Saulo tinha uma raiva dele, queria e perseguia, né? Aí o Paulo vai até Damasco, lá encontra com Ananias, aliás, Ananias encontra ele por ordem de Jesus. É uma passagem muito interessante, porque Ananias no início fica assim, tipo, mas ele vem aqui para me prender e me matar, né? E tu quer que eu vá lá ajudá-lo? Maravilhoso, né? Como é que funciona isso, né? Quer dizer, esse é o prêmio por eu ter seguido Jesus, tipo assim, né? Eu vou auxiliar exatamente o meu algoz, né? Aí mas Ananias, como já era um discípulo autêntico, ele ouve a voz do Cristo e diz, né, eu vou, né, seguir a tua orientação. Tanto que ele chega, se não me falha a memória, para lá onde estava o Paulo hospedado e diz, eu vim em nome de Jesus. Ele não diz, eu vim em meu nome. Não. Né? Porque se fosse no nome dele, talvez ele errasse o endereço e dizer que não achou onde está Paulo. É humano como todos nós, né? Então, isso aí é colocação minha, pessoal, não vamos ir muito longe aí. Tá.
quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Ou seja, quanto mais nós nos dedicamos ao trabalho, mais nós vamos ter clareza do trabalho que tem que ser feito. E aqui eu faço um parênteses, não estou falando do trabalho externo. O trabalho externo é uma consequência, mas o Cristo está esperando o nosso trabalho interno. E quando nós começamos o nosso trabalho interno, é natural que ele nos convoque para o trabalho externo. Tanto que o próprio Paulo, quando ele conversa com Ananias, ele já queria começar a pregar, porque ele tinha muito conhecimento, e o Ananias diz, não, vamos devagar. Agora sim, vai fazer um período de reclusão, ele vai para o deserto lá, fica um período estudando o pensamento, a mensagem do Cristo, entendendo, adaptando aos conhecimentos que ele tinha, profundos da lei de Moisés e da lei judaica, para daí sim ele retornar e ir começar o trabalho dele. Então vejam que nada é apressado na questão espiritual, na nossa questão evolutiva e no progresso da própria humanidade. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Então, ele teve contato com Jesus, mas precisava dos iguais a ele para fazer a tarefa dele. Aliás, nesse momento, ainda ele, no esplendor do orgulho dele, talvez no íntimo ele ainda considerasse o Ananias, né, um inferior, né, porque a nossa mudança não é muito rápida, pessoal. A gente é rápido nas palavras, mas no coração, nos sentimentos, o trabalho é mais árduo, mais difícil. Né? Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Emmanuel é muito claro aqui. Né? Nós ouvimos, lemos, estudamos os benfeitores espirituais, estamos agora falando de doutrina espírita, nos deslumbramos com as respostas que ela nos traz, mas será que estamos fazendo um movimento interno de ir ao encontro de Jesus? Essa é a pergunta. Então, se nós ficarmos só na letra, no conhecimento, ou na própria explanação, e não trabalharmos para dentro de nós, isto, não temos garantia de desencarnar e sermos, né, admitidos em mundos superiores. Há um grande e extenso trabalho a ser feito, individual, mas nós precisamos do coletivo. É uma coisa muito equilibrada nessa proposta evolutiva. Tem horas que nós dependemos unicamente das nossas forças, mas nós precisamos da cooperação dos demais. Paulo de Tarso, ele conta com a ajuda espiritual do Estevão, a quem ele foi o primeiro mártir cristão onde foi apedrejado por ordem do próprio Paulo. Né? E o Estevão volta em espírito e orienta ele. Então, eles tinham uma ligação muito profunda. Né? O Paulo de Tarso, quando ele vai a Atenas, ele tinha um sonho de ir até a Grécia e vai pregar o evangelho, e não é bem aceito pelos filósofos gregos, que se consideravam no mundo naquela época o top a mais alta filosofia que circundava tanto no Império Romano era a grega, por causa do orgulho dos filósofos. E o Paulo sai arrasado de lá, que não compreendia como que eles, com todo aquele conhecimento, não conseguiram compreender a mensagem do Cristo. Né? E aí, na tristeza dele, quem que ajuda ele, se não me falha também aqui a memória, né? Timóteo, que era um jovem ainda, né? Leva, acho que ele, a cidade de Corinto, para conhecer lá onde estaria a Prisca, e eram outros amigos dele na época do deserto, para ele refazer as energias dele
e retomar o ânimo dele. Né? Vejam que ele teve contato com Cristo, tinha a orientação do Estevão, mas para ele recuperar o ânimo no trabalho que ele estava, ele precisou, né, de um jovem e de velhos companheiros amigos dele. E assim vai desenrolando a história do Paulo. Ele conta com a ajuda de vários encarnados, igual a ele. Barnabé é outro exemplo. Né? Esta lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente. Tá, isso aqui já passamos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. O que Emmanuel está dizendo aqui, né? Vamos imaginar uma criança que esteja no primeiro, segundo, terceiro ano do fundamental. Por mais boa que ela seja, de boa vontade, de boa índole, ela não passou por todas as experiências de conhecimento do ensino fundamental e nem do ensino médio. Como que ela vai ser admitida numa universidade? Ela tem que passar por aqueles conhecimentos. O que ele está dizendo? Como que nós almejamos ir viver num mundo superior, num mundo feliz ou num mundo ditoso, se ainda não vivenciamos todas as experiências que a Terra nos traz de aprendizado? Não tem como. Né? Mais razoável, pois, se levantem do passado, né, o levanta-te, e penetrem a luta edificante de cada dia. A luta edificante é diária, é todos os dias. E às vezes não é uma luta grande, uma tarefa grandiosa. É simplesmente nós acordarmos de manhã, lembrarmos, primeira coisa, qual é o pensamento que já acordo hoje? Qual é o meu estado emocional? Porque às vezes a gente acorda e já diz, hoje eu levantei, né, com o pé esquerdo, levantei, dormi com os pés destapados, porque a gente já acorda de mau humor. Já levantou mal-humorado. Isso é um desafio. Os outros merecem o meu mau humor? Não, eu sou discípulo, eu só acredito em Cristo, então eu vou fazer alguma coisa para mudar esse meu mau humor. Porque além de fazer mal para os outros, eu faço mal para mim mesmo, a minha própria saúde. É uma luta edificante do dia. Né? Acordei indiferente. Não, mas hoje eu tenho tais tarefas, tais reuniões, vou encontrar tais pessoas. Aí eu preciso de quê? Aquela pessoa é raivosa. Bom, eu preciso ter mais serenidade. Então eu vou orar, vou ler alguma coisa que me estimule a serenidade. É dar o outro lado da face. Né? Se o outro vem para a guerra, eu tenho que estar preparado para a paz, oferecer a paz. Não é concordar com erros. Não vamos, né, nos equivocar nisso. Mas é dar o outro lado, a outra moeda. Mas para eu oferecer isso, eu tenho que estar equipado com isso. E para mim estar equipado, eu tenho que estar consciente como que eu estou hoje. Né? Quais os meus sentimentos. Né? Isso nós podemos fazer várias vezes durante o dia. Porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Então, o que ele está nos dizendo? Que quando nós vamos trabalhando, né, é o trabalho que vai engrossando o fio da nossa vida, que vai mostrando o caminho se nós estamos né, trilhando a estrada mais adequada para nosso crescimento individual, e aí Cristo vai aproveitando a nossa boa vontade, o nosso conhecimento, a nossa disposição, e vai colocando as tarefas. Né? Há um grande equívoco, e, se me permitem, eu vou lá no início do livro Paulo e Estevão, tá? Uma breve notícia, que Emmanuel explica por que trouxe esse livro da história do Paulo e Estevão, né? E ele diz que não era para ser uma biografia, né? Mas ele
traz para nós, né, a necessidade, ele fala aqui também da universalidade da lei de cooperação, tá? Confirmar a necessidade da lei de cooperação entre as pessoas, e que ir em encontro de Jesus, né, requer fibra, requer trabalho árduo interno, requer muito boa vontade, musculatura espiritual. Por quê? Porque muitos de nós, não só dentro da doutrina espírita, mas em outras religiões também, quando nós nos aproximamos do Cristo, quando acontece alguma coisa que nos desagrada ou nos afeta, o primeiro pensamento que às vezes vem, poxa, mas eu vou toda semana na casa espírita, eu tomo passe, assisto a palestra, e me acontece isso. Como se isso fosse isenção, né? Não. O que vai nos isentar das dificuldades, das dores, do sofrimento, é a nossa elevação espiritual. E para termos ela, é necessário, sim, nos aproximarmos do Cristo. E lembrem, todos que se aproximaram do Cristo, como que foi a vida deles, num planeta de provas e expiações. Né? É árduo, é luta, né? É vencer a si próprio. Então, o Espírito Emmanuel traz a história de Paulo para mostrar que a aproximação do Espírito Paulo a Jesus requereu a vida dele. Né? Temos que desapegar de algumas coisas. E às vezes ficamos pensando, queremos Jesus, mas queremos também todas as benesses, todas as facilidades do mundo físico. Não que elas não sejam adequadas ou sejam erradas, não é isso. Mas não deve ser a prioridade. Jesus mesmo já disse lá no início da pregação dele, né, que o reino de Deus era interno e o resto vem na consequência. Deixa eu ver se eu iluminei mais alguma coisa, né? E aí, Emmanuel termina a breve introdução dele do livro Paulo Estevam, mas para o final dizendo assim: sem cooperação não poderia existir o amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Né? Então, nós encerramos aqui a nossa palestra, nossa conversa, né? Nosso pequeno ainda conhecimento, trazemos buscamos em Valadares, tá? no rapazinho lá de Minas Gerais, no Saulo Souza, que trabalham muito bem essa questão. E pensemos, então, na lei de cooperação como necessária também a ser o sustentáculo da futura lei do amor que vamos desenvolver em nós brevemente. Assim eu espero. Que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso irmão Carlos Alberto pelas suas colocações. Muito importante, falando sobre a lei de cooperação, já começando lá no começo do seu diálogo, falando da cooperação entre os planetas, onde vieram irmãos de outros planetas ou mundos para o nosso, mas principalmente trazendo para o nosso dia a dia, né? Que é aquele que nós cooperamos um com o outro, como hoje, e ele também coopera com o seu conhecimento que passou aqui para nós. E isto, cada um de nós, da forma que compreendemos, vamos aplicar em nós e poder cooperar com aqueles nossos semelhantes no dia a dia. Muita gratidão. Vamos pedir para o irmão, então, fazer a prece final e lembrando a todos que é o passe coletivo, a nossa prece final, até que a obra seja terminada, que já está marcado para dezembro, né, Sinei? Que está a passos largos, pelo jeito, então. É bom. Por favor. Então, vamos procurar nos concentrarmos, buscando a centelha divina, a conexão, o nosso Deus, Pai de amor e misericórdia, causa primeira de todas as coisas,
a Jesus, nosso modelo e guia, conforme aprendemos na doutrina espírita, e aos benfeitores espirituais desta casa do Consolador Prometido. E nesse momento, possamos colaborar, cooperar com os nossos benfeitores espirituais, auxiliando mentalmente a eles, visualizando um sol luminoso de energias benéficas acima aqui da nossa sala. Cada um de nós, mentalmente, permita que um raio desse sol amoroso, divino, possa penetrar pelo alto das suas cabeças, nutrindo de energias benéficas seu corpo espiritual, trazendo clareza mental, equilíbrio das suas emoções, correção dos seus sentimentos. E saibamos conservar essas energias através de palavras, pensamentos e atos dignos. E que no decorrer dos dias, essas energias espirituais, pouco a pouco, vão sustentando, nutrindo as nossas células físicas, que tanto nos servem, são úteis, formando o templo da nossa alma, que é o próprio corpo físico. A certeza de todas essas bênçãos, nós agradecemos este momento, conhecimento de luz e de amor. Assim seja. Amigos queridos, nossa obra avança a um momento crucial. Necessitamos de ajuda para concretizar esse sonho. Temos um esforço conjunto, materializar a sede própria do Centro Espírita Casa do Consolador, materializar o Consolador Prometido na Terra. Esperamos contar com aqueles que tiverem possibilidades e nos ajudarem com alguma doação de qualquer valor, que pode ser feita esta doação com a nossa chave Pix, o nosso CPNPJ, direto no banco. Também temos uma vaquinha virtual, onde as doações podem ser feitas por cartão de crédito, onde o valor doado virá somente na fatura do seu cartão, ou via Pix, campanha do bem. E também pode ser feito depósito direto na nossa conta bancária, do Banco Cressol. Agradecemos a disponibilidade, a boa vontade de cada um dos amigos que já contribuiu conosco e daqueles que vierem a contribuir. Somos todos responsáveis por esta obra, por este hospital de almas.